Boa noite, então, para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudo aqui pelo canal do Né Paulo de Tarso. Boa noite para todos que aqui estamos. Que a espiritualidade amiga possa inspirar a todos nós, que seja um momento ou momentos de muito aprendizado, de valiosas reflexões para todos que aqui estamos. Na semana passada, nós inauguramos ou iniciamos uma nova passagem, depois de concluirmos o trecho lá da Epístola de João, que nós estudamos por algumas semanas, né? Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos de 1 a 6, se não me falha a memória. Nós iniciamos, então, na semana anterior, um trecho agora de uma Epístola de Paulo, mais propriamente, a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 17. Então, eu vou ler o versículo que nós estudamos na semana passada, que abriu aí as nossas reflexões em torno dessa passagem, e depois já vou ler também o versículo de hoje, que será o nosso tema de estudo. Então, semana passada, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Já o versículo de hoje, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versão da Bíblia de Jerusalém agora para nós. Revesti a armadura de Deus, para poder resistir às insídias do diabo. As insídias do diabo. Então aqui está um pouquinho diferente, né? Insídias e astutas ciladas é o que foi colocado aqui para nós. Antes da gente começar, então, o versículo de hoje, apenas uma breve recapitulação do início da passagem da semana passada. Quais foram os temas principais que nós abordamos? Em poucas palavras, assim, resumidamente. 2 palavras-chave. Fortaleza espiritual. Se entendemos palavra-chave, o conjunto das duas, né? Ela conta como uma. Tá. Sim, fortaleza espiritual. Ou o fortalecei-vos, né? E o outro, o poder. Então, o poder de Deus, sobre o qual a gente conversou aqui, né? Na força do seu poder. Aqui, no caso, o poder de Deus ou o poder do Cristo. E aí, basicamente, o que nós tratamos em torno do fortalecei-vos no Senhor? É de adquirir qualidades espirituais que vão nos permitir manter equilibrados, ligados com o mais alto, deixando assim a deriva no mundo material, se manter assim algo interno mesmo, assim, de segurança íntima, né? Ou seja, a estrutura do ser, a estruturação da nossa força, ela basicamente estará associada a questões de natureza espiritual e interna. Então, boa parte do nosso estudo na semana passada girou em torno disso, de mostrarmos como que quaisquer outros fundamentos, outros apoios nos quais busquemos essa sustentação, tudo isso é muito frágil diante das experiências a serem vividas. Então, muitas criaturas colocarão seu apoio, por exemplo, na estabilidade proporcionada pelos recursos monetários, na estabilidade proporcionada pela saúde do corpo físico, na estabilidade proporcionada pela presença de certas pessoas ou convivências, na estabilidade proporcionada por um certo cargo ou título que possuímos ou ocupamos. Então, para uma esmagadora maioria das criaturas ainda na Terra, justamente por estarem em geral mais associadas ao que é material do que propriamente a sua natureza íntima e à espiritualidade, a sua base de estruturação, a sua base de equilíbrio, digamos assim, está depositada, colocada sobre essas coisas. E aí a gente foi conversando sobre a efemeridade de tudo isso, como que não podemos contar com isso, como que isso não é uma garantia de fato para a gente poder
construir algo de mais duradouro sobre essas bases, ou servindo-nos desses pilares. E chegamos à conclusão, então, de que, fundamentalmente, a única base segura que assegura equilíbrio ao ser, sejam quais forem as circunstâncias, é aquela base que nasce de uma consciência tranquila, edificada em harmonia com as leis divinas. Resumidamente, isso é o fortalecer-nos no Senhor. Fora dessas bases, em quaisquer outras bases estaremos frágeis, por mais que pareçamos fortes, por mais que pareçamos estáveis ou seguros, a vida material com a sua impermanência pode mudar tudo da noite para o dia, e então toda aquela aparente segurança, toda aquela aparente fortaleza, de repente rui, como daquelas ruínas catastróficas que às vezes a gente vê, né? Um determinado edifício, uma determinada... Tinha até falado, retomando aquela passagem no templo, né? Que Jesus às vezes vem realmente tirar essa cadeira, justamente para a gente aprender a não se sustentar nela, mas em algo que realmente é perene, né? Perene, exatamente. Então, a impermanência lá fora, a vida, por meio da impermanência lá fora, vai nos ensinando a buscar e a construir permanência e estabilidade por dentro. Então, basicamente é isso sobre esse ponto. E aí, associado a isso, nós tratamos também o conceito de poder. Já que invertemos a lógica quanto à fortaleza, ou seja, o que nos dá segurança, não é mais nada de natureza material, mas única e exclusivamente aquilo que é de natureza moral e espiritual, também no que diz respeito ao poder, nós invertemos por completa lógica, porque o mundo tomará como poder aquele que detém o cargo, aquele que tem o recurso monetário, aquele que tem influência, prestígio, aquele que está vigoroso na sua saúde física, né? Aquele que se expressa por meio da força, da imposição. O mundo vai entender poder nesses moldes, quase sempre uma ascendência exterior, ao passo que, à luz do Evangelho, poder é algo que nasce do íntimo, é algo que vem da criatura a partir de posturas, então, que ela adota em consonância com a lei divina. Então, a gente até resgatou aquela fala do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, sobre a cruz, quando ele diz que nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para uns, escândalo para outros, mas para nós que temos sido salvos, é o poder de Deus. E aí a gente descreveu espiritualmente a cena. Por que aquela cena denota realmente poder? Para o mundo, ele era um derrotado, né? Humilhado, abandonado, vilipendiado, torturado, prestes a morrer, na morte mais infamante que existia na época, a tal ponto que, se um parente morresse numa cruz, ele nem era recolhido pelos seus familiares. Tão humilhante era a desencarnação numa cruz, no madeiro. Então, aparentemente, era derrota total. E, no entanto, Paulo diz, ali está o que há de mais poderoso que a terra já viu. Porque é pleno poder sobre si, pleno poder sobre os seus sentimentos, pleno poder sobre as suas escolhas, absoluta fidelidade a Deus, caridade a toda prova, perdão incondicional, humildade plena. Então, ali está o ápice do que seja o Espírito poderoso, embora pareça tão, do ponto de vista do mundo, algo tão fracassado, algo tão ruim, algo tão perdedor. Então, por isso que alguns já disseram que a cruz é o sólio, a cruz, na verdade, é o pedestal, é como fala, do rei, onde o rei se assenta? O trono de Cristo. Né? A cruz, ela, na verdade, é o trono de Cristo, é o pedestal que o exaltou para os céus. Então, essa é a visão de poder que nós trouxemos. Lembrei-me até dos exemplos que seriam Jesus e o homem mais poderoso do mundo, entre aspas, na época, que era César. Sim. E, posteriormente, quando Jesus convoca César, que estava reencarnado como Napoleão Bonaparte, para ele se comportar direitinho, porque Kardec, né, aquele que reencarnaria como Kardec, teve o que fazer. Então, no âmbito espiritual, né, por informação fidedigna, a gente percebe claramente, né, aquele que há 2000 anos, ou 1800, era o símbolo do poder terreno e o poder espiritual. Né? Só lembrando que o Júlio César propriamente vive um pouquinho antes de Jesus, né? O César, na época do Cristo, era o Tibério, mas as figuras... eu estou falando dos Césares na época, né? Sim. Aliás,
uma confiança ele depositou naquele espírito, né, por conta de toda a capacidade estratégica, militar e outras coisas, por conta do que ele teria que fazer como Napoleão Bonaparte, né? Sim. Quanto tempo Júlio César viveu antes? Não é muito tempo, não. Eu acho que menos de um século antes de Jesus ali, né? As guerras de Alexandre na conquista de Alexandre, as guerras de Júlio César, porque ele foi Alexandre Magno também, né? Mas as guerras dele, né, para a conquista ali das Gálias e tal, não é algo muito anterior assim ao Cristo. Acho que se não me engano, no ano 60. Foi Alexandre Magno também, foi, né? Alexandre Grande, sim. Várias vezes nessa condição de... Exatamente. Então, é bem esse contraste, né, que a gente encontra na época. Existia, inclusive, um evangelho de César. Muitas pessoas acham que esse termo foi cunhado por Jesus, ou surge propriamente com o Novo Testamento ou com o cristianismo, mas, na verdade, antes, César já tinha o seu evangelho, né, a sua boa nova, a Pax Romana. Então, a gente percebe no evangelho vários contrapontos entre o que, por exemplo, o imperador propunha. Então, tinha a religião do império, o culto de adoração a César. Nós tínhamos a paz proposta pelo império, que era a Pax Romana. Nós tínhamos o evangelho proposto pelo império, que era o modo de estruturação que o império apresentava aos povos conquistados, enfim. Daí é que vinha o Ave César, talvez? Exatamente. Antes, os gladiadores, né, todos aqueles que faziam parte daquelas festividades e tudo mais, era corriqueiro que se gritasse, que se louvasse o imperador antes dos jogos, dizendo: Ave César, os que vão morrer te saúdam e glorificam. Por isso a frase cristã: Ave Cristo, os que vão morrer, os que viverão para sempre, te glorificam e saúdam. Então inverte, né, a lógica. César para Cristo, e os que vão morrer para os que viverão para sempre, te glorificam e te saúdam. Acho que em latim era Ave Kaiser, morituri te salutant. Ave Kaiser, morituri te salutant. Aqueles que morrerão te saúdam. E aí vem o cristianismo e inverte essa frase, né, os mártires. Bom, então avançando, o versículo de hoje diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa palavra revesti-vos, eu fiquei pensando bastante nela. Porque quando a gente fala, por exemplo, vestir alguma coisa, é um elemento, uma roupa, enfim, que você coloca por fora e sob o seu corpo. Quando ele traz o revesti-vos, é algo que é por dentro. Então, revestir-se da armadura de Deus é um processo, é algo que você vai construir dentro de você. É interessante isso, Fê, porque há um eco dessa fala em outra carta de Paulo, se não me falha a memória, Gálatas ou Romanos, uma das duas, em que ele vai trazer algo similar, que vai estar aqui correlacionado ao tema de hoje, ou pelo menos a esse início, né? Então, revesti-vos da armadura de Deus. Lá, Paulo vai dizer, revesti-vos de Cristo. Então, a gente pode já fazer uma associação e entender que revestir-se da armadura de Deus é similar ou correspondente a revestir-se de Cristo. E como a Fê bem frisou, mais do que uma mudança de vestimento exterior, estamos a falar agora de uma mudança de vestes íntimas, digamos assim. E é interessante pensarmos nisso, que a gente pode pensar essas vestes, por exemplo, de duas perspectivas, pelo menos. Uma que é uma perspectiva mais interna do que propriamente as vestimentas do corpo, mas ainda não tão interna, e aquela outra perspectiva que é mais interna ainda, que diria, é o próprio âmago, o cerne do ser. Então, qual que seria essa perspectiva intermediária? Que, na verdade, ela é um resultado, um produto da mudança mais profunda do ser. Alguém se arrisca? Fala assim: eu vou trocar as vestimentas do meu ser à medida que progrido, à medida em que me harmonizo com a lei divina. Quais vestimentas a gente pode pensar? Sentimentos, vibrações. Então, se a gente pega sentimento, a gente está indo à mais interna, que é o âmago do ser. Então, renovar a feição dos meus sentimentos
seria a mudança mais íntima a ser feita. E essa é a parte fundamental do processo. Mas ela gera uma outra, que é de natureza um pouquinho mais exterior, mas também muito importante, à luz de um conceito que o Espiritismo trabalha para nós. Vamos ver aqui. As atitudes. Vou falar uma coisa que vocês vão entender logo. Qual que é a vestimenta do Espírito? Perispírito. E o que a gente aprende com o Espiritismo no que concerne ao perispírito? Vai se purificando, né? Conforme o espírito vai se levando. Do que é formado o perispírito? Mais efeito, né? Mais densa, né? Qual que é o... Ele é mais sutil. Ele é mais sutil. Uma matéria menos densa, mais rarefeita, ou quintessenciada, né? Como dizem os espíritos algumas vezes. Do fluido cósmico. Então, a base dele, como de todas as formas e expressões da matéria, é o fluido cósmico universal, que se adequa à natureza de cada mundo e também se adequa à natureza de cada espírito. Então, quanto mais elevado o mundo, menos denso, mais sutil será a expressão desse fluido ali naquele mundo. Então, o espírito de Júpiter sai de Júpiter para vir à Terra, chegando na Terra ele tem que trocar, digamos assim, momentaneamente a vestimenta do seu ser, servindo-se dos fluidos que a Terra proporciona. Claro que, mesmo na Terra, a gente vai ter uma gradação infinita, imensa de fluidos, desde as esferas mais densas às esferas mais sublimadas, mas ainda assim ele tem que fazer um reajuste, uma troca em relação ao fluido do mundo em que ele veio. Então, isso varia conforme os mundos, mas fundamentalmente varia conforme a natureza evolutiva do espírito. É porque os mundos variam essa gradação justamente pela natureza dos espíritos que ali vivem também. E ao revestir-se de uma natureza mais grosseira em termos de fluido, sim, primeiro perispiritamente. Isso gera um desconforto para o espírito? Eu já li alguma coisa a respeito. Sim. Eles têm que... Claro que os espíritos superiores conseguem lidar com isso com mais habilidade, mas isso ainda assim é incômodo. Significa. Eu li até, quando eu li, eu ouvi alguma coisa como a gente tem que se vestir de um escafandro. É esse o nome? Isso. Para descer ao fundo do mar. Quer dizer, uma veste que te limita os movimentos, que é mais grosseira, que te gera um desconforto independente de você ter que se revestir dela por conta daquilo que você tem a fazer. Sim. Em geral, eles se referem ou se utilizam dessa metáfora do escafandro para fazer referência à encarnação, que é ainda mais incômodo, né? Porque no mundo espiritual, ainda que seja incômodo, pelo menos ele ainda está no mundo espiritual, não está tão preso a uma matéria tão densa. Mas ainda assim é algo incômodo. Então, o que Kardec vai apresentar para nós, juntamente com os espíritos, em O Livro dos Espíritos, por exemplo, no livro A Gênese, capítulo 14, quando ele trata dos fluidos, ele vai descrever isso de maneira muito interessante. Ele vai falar, então, do perispírito, e ele vai falar, por exemplo, do impacto do que o espírito sente e pensa no perispírito. Porque ela é uma matéria muito moldável, é uma forma de matéria, mas extremamente moldável e, portanto, suscetível ao que se pense e ao que se sente. O pensamento é produto do sentimento. Então, Kardec vai descrever lá que cada espírito, por exemplo, vai ter a sua psicosfera a depender daquilo que cultiva enquanto sentimentos, enquanto pensamentos. Kardec vai descrever, quando fala, por exemplo, da escala espírita, ou quando ele fala do ensaio das sensações nos espíritos, é uma questão mais extensa que tem o Livro dos Espíritos, ele vai descrever, por exemplo, como que, então, esse corpo espiritual, ou perispiritual, ele vai se tornando cada vez mais sutil, cada vez mais diáfano à medida que o espírito progride. Isso, de certo modo, vamos fazer aqui uma analogia, né? Não é algo de correspondência exata, mas uma analogia. Quanto mais denso um determinado objeto, você coloca ele na água, ele afunda, né? Ele tende a afundar. Assim também, pensando no mundo espiritual mais ou menos como se fosse uma água, né? Como se fosse aí esse mar em que estamos imersos, quanto mais denso o perispírito, mais próximo, por exemplo, da crosta estará o espírito. Então, os espíritos menos evoluídos estão mais próximos, as esferas mais próximas da Terra, ao passo que os espíritos mais evoluídos estão em esferas mais sublimadas.
até por conta dessa, digamos, densidade perispiritual, certo? De modo que, para a gente galgar planos mais elevados de evolução, nós precisamos passar por essa dupla troca de vestimenta, de revestimento. Renovar sentimentos, que por sua vez renova o próprio envoltório exterior do espírito. E essa renovação exterior, do envoltório exterior do perispírito, ela vai cumprir uma série de funções. Por exemplo, quanto mais diáfano, quanto mais puro é esse perispírito, mais se ampliam as sensações do espírito. Quanto mais denso é o perispírito, mais limitado ele está em suas sensações e percepções da vida que o cerca. Por isso que um espírito muito evoluído, ele consegue vislumbrar a imensas distâncias. Ele consegue espargir a sua visão a imensas distâncias. Ao passo que um espírito, por exemplo, lá no umbral, em condições difíceis ainda, de ignorância e de dor, ele mal consegue ver outros espíritos que estão ao seu redor. Muito disso em decorrência do próprio estado perispiritual em que se encontra, né? Por isso que aquela parábola, por exemplo, da festa do reino, em que para estar na festa do reino é preciso uma túnica especial, ganha uma conotação bem diferente para nós, né? Tanto do ponto de vista do perispírito, quanto do ponto de vista dessa túnica dos nossos sentimentos, digamos assim. Então, é preciso tecer uma túnica nova para fazermos dignos da festa do reino. Uma referência ao perispírito. É curioso, né? Porque da maneira que você está evoluindo na conversa, a armadura é menos dura. A gente vai chegar lá. Quanto mais dura, na verdade, mais... Sim. Do ponto de vista, digamos assim, de dureza de sentimentos, né? De cristalização de sentimentos, de fechamento para a vida, sim. A gente tem que abrir mão dessa armadura pesada, enrijecida, dura, e trocá-la por esse manto, por essa túnica diáfana de um perispírito cada vez mais sublimado. Mas Deus terá outros meios também de nos fortalecer para termos, digamos, também a resiliência que precisamos ter, né? Como o Haroldo costumava dizer, um espírito puro não é feito de cristal, ele é feito de diamante. Então, se por um lado ele tem essa condição tão diáfana, a ponto, por exemplo, de espíritos muito elevados já nem terem mais forma propriamente. Lembra lá do caso de Asclepios? O benfeitor fala para ele, olha, ele vive em esferas da Terra em que já não mais existe a forma como nós concebemos. Está o nível de desmaterialização até mesmo do perispírito. Então, ele está nessa condição, muito diáfano, mas vai analisar a resiliência e a capacidade de resistência desse espírito. É casca grossa nesse sentido, né? Então, aí tem uma armadura também. Por mais que aparente ser frágil, suave, digamos assim, tem também esse aspecto de uma resiliência enorme. E pensando aqui, então, nessa armadura de Deus, a gente já falou desse aspecto aí da vestimenta do ser, que a gente vai renovar internamente e tal. Mas o que a gente pode entender como essa armadura que Deus nos oferta? Porque se é uma armadura de Deus, é uma armadura que Ele vai nos ofertar para o combate que teremos a trilhar nas lides da evolução. Então, como que se manifesta essa armadura de Deus? Ou essa proteção que Deus nos oferta? Vida afora, evolução afora. Como que Deus nos mune dessa armadura? Através das próprias experiências, testemunhos, externo ou interno, né? Do espírito mesmo. Estamos falando agora moralmente falando, espiritualmente falando. Então, por exemplo, ele nos proporcionando o conhecimento das suas leis, ele nos impele a vivermos em harmonia com essas leis, o que, por sua vez, redundará em mais força, que é o que nós estudamos semana passada. Mas eu queria resgatar aqui um ponto que o Raoni trouxe, que eu acho que é uma chave importante aqui para nós. Pensemos na nossa vida. O que vai nos tornando mais fortes, mais protegidos? Mais, digamos, preparados para experiências mais difíceis amanhã. Acho que a gente tem menos sombra dentro da gente, ou menos algo que sintonize com o que nos prejudica. E o que nos faz perceber que nós precisamos remover sombras de dentro de nós? Além do estudo.
É justamente vivenciar algo, né? Experienciar algo novo que vai... Autoconhecimento, fruto do estudo e também da experiência. Os problemas que nós vivenciamos, os sofrimentos, eles nos calejam, digamos assim, espiritualmente. Aqui nós temos... A dor vai purificando a gente, né? Aqui nós temos um ponto muito importante, ou seja, o Marco até citou isso semana passada, lembrando uma mensagem de Emmanuel. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Em outras palavras, o que nos fez ter a força e a maturidade que nós temos hoje? A dor, ou pensemos as dificuldades, todas elas que já foram vividas, cada uma com a sua medida de dor, ou de incômodo, ou de aflição gerada, tudo isso é que foi nos forjando até aqui, concorda? No bem sofrer, né? Porque sim, não é o cultivo da dor por rebeldia, o tormento voluntário, né? A rebelião do espírito, essa não edifica necessariamente. Porque essa carta do Paulo, ela é bem um combate dele, como, assim, que ele venceu, né? Então, ele foi tirando tudo que não precisa estar, assim, evoluindo, né? São mais escamas. Então, a gente vai enrijecendo, num bom sentido, a gente vai ganhando tônus, força, à medida que nós vamos vivendo. Vamos pensar num caso mais prático. Você é adolescente, está saindo para a vida, saindo de casa. Você vai enfrentar uma série de experiências que você não tinha enfrentado até então. Uma série de não da vida. É convocado para o exército. Conheço casos, né? Sai assim. Esse é um deles, né? Daí assim, o grande erro dos pais quando preservam por demais os filhos de problemas, porque imaginamos que estamos fazendo bem, mas quando eles tiverem que enfrentar o mundo, eles estarão despreparados. O que é um dos grandes desafios dos nossos tempos, em termos de educação, por exemplo? Não estamos a falar de uma educação em moldes antigos, baseada muito numa agressividade, numa violência, não. Mas a questão da autoridade, por exemplo, do não, é algo absolutamente fundamental para fortalecer o espírito, porque a vida nos ensina assim. Então, recentemente, há algum tempo, melhor dizendo, eu via uma chargezinha, né, daquela criança toda complicada, e a mãe tentando atender de todas as maneiras, ofertando tudo, e em determinado momento ela perguntou: o que mais você quer? E a criança responde: um não. Um não. Você me deu tudo menos um não. Em outras palavras, por que eu estou trazendo isso? Trazendo do plano mais próximo de nós, aqui, da nossa vivência cotidiana, para um plano da nossa relação com Deus. Por quê? Porque os nãos de Deus, os desafios que a sabedoria da vida nos propõe, são o principal recurso de nos, entre aspas, calejar para a vida. Você vive uma dificuldade menor agora, te preparando para a dificuldade 10 vezes maior que você vai enfrentar na próxima encarnação. É mais não do que sim na vida, né? Porque é um desafio diário, né? Para a gente ir vivenciando o que a vida nos apresenta, né? Então, todo dia tem alguma coisa. E tem dias que é muita coisa, que é muito difícil, né? Mas são as grandes provas mesmo. Só abrir aqui para a Lu, para ela comentar antes da gente seguir. Oi, pessoal. Boa noite. Que engraçado, né? Ontem eu dei uma palestra aqui sobre esse estudo do Kardec no livro Obras Póstumas, que chama O Caminho da Vida. E é muito, né, relacionado com isso, né, que a vida, no fundo, a vida é uma só e que tem um caminho bem largo, né, com muita luz, e tem algumas entradas em bosques densos, né, que são as encarnações. Entradas e saídas, aí você sai nesse caminho luminoso de novo. E aí ele fala, né, nesse estudo, que ele fala assim: a primeira vez, o primeiro bosque que você entra, não tem nem caminho.
não tem nem trilha, tá cheio de espinho, e você sai de lá fadigado, você sai de lá ferido, você sai de lá, né? Aí você entra nessa estrada de novo, aí no segundo bosque que você entrar, você já sabe, você já tem um pouquinho mais de experiência, né? Tem muito a ver, né? Essa coisa de que você tem que passar por esses bosques e se ferir para poder desenvolver as duas asas, né? Inteligência e virtude, né? Ótima lembrança, querida. E é bem isso que Kardec fala, né? Então, no primeiro bosque, os espinhos, perdão, te ferem muito, porque a sua pele também não está nada preparada para lidar com eles. No segundo bosque, sua pele já está um pouco mais calejada, ela já está um pouco mais grossa, a casca, digamos, já está um pouco mais grossa, né? Então, o indivíduo que vai caminhar pela primeira vez na Terra, né, a pele está ainda tão sensível, não consegue. Agora, tem indivíduos, por exemplo, que estão acostumados a fazer isso, ele caminha, ele nem sente mais. Tanto que ele se adaptou, ele se moldou àquela experiência depois de muito vivenciar aqueles estímulos que o foram fortalecendo naquele quesito. Assim também é o nosso sentimento. Não é que ele vai se tornando endurecido num sentido ruim, mas a gente vai se tornando mais resiliente. Experiências que antes nos desestruturariam por completo, à medida que a gente vai vivendo, especialmente vivendo elas com mais consciência, a gente vai criando ali uma espécie de armadura mesmo, uma espécie de capacidade de resistência que nos permite lidar com elas, sem que elas tenham sobre nós já tanto impacto quanto tinham em outros tempos, em outra etapa dessa nossa jornada. Então, muito feliz aí a lembrança da Lu para nós sobre esse caminho da vida, e é bem isso, a maneira pela qual Deus estabeleceu a criação, o processo de evolução, é uma maneira em que as próprias circunstâncias difíceis são preparadoras das circunstâncias mais difíceis que virão depois. Então, se Deus quer nos preparar para fazeres mais difíceis amanhã, numa futura existência, Ele começa ofertando-nos a fazeres desafiadores para o nosso patamar de agora, que nos fortalecerão para os patamares de amanhã, né? Por hora não conseguiríamos lidar com os patamares de amanhã, mas conseguimos lidar com os de agora, os desafios de agora, que nos preparam para amanhã. Você falou alguma coisa, Fer? Porque quando é criança, pensa como criança, mas a partir do momento que vai mudando. Me chamou muita atenção nesse capítulo do Obras Póstumas, o fato de que, à medida que a pessoa vai encontrando dificuldades, de vez em quando aparecia alguém para ajudar. Não vai por aqui não, pega lá, né? Alguém que já conhecia o caminho, né? Melhor por aqui e tal. E quando ele chega no final da caminhada, né? No topo lá da montanha, ou qualquer coisa desse tipo, aí se eu bem me lembro, né? E ele perguntaria, entre aspas, para Deus, né? E agora, o que eu faço, né? Agora você volta lá e ajuda os que estão passando por tudo que você passou. E aí a gente se lembra de todos os missionários, os orientadores, esses que vêm, e que muitas vezes a gente não ouve, né? Ó, vai por aqui e tal. A tal de porta estreita e porta larga. E a gente acaba... o mundo terreno acaba fazendo com que a gente ache que a nossa tendência nos arrasta para as outras coisas e a gente acaba sofrendo por conta disso. Mais do que poderia sofrer se ouvisse, né, esses bons conselhos, essas orientações. Eu me lembro muito bem, esse capítulo do Obras Póstumas me chamou por demais a atenção. É uma feliz analogia mesmo. Muito legal. Diga, Fer. Eu não sei se cabe, Arthur, mas aqui estava me lembrando da questão 132 lá dos espíritos. Objetivo da encarnação. Que ele vai falar, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, para uns expiação, para outros missão. E aí ele fala, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Exatamente. E aí você falou do não, para mim não tem como não lembrar da mensagem da Maria Dolores, do agradeço Senhor. Se agradeço, Senhor, que é maravilhoso, né, o poema dela. Depois a gente compartilha lá no grupo, mas basicamente é ela agradecendo pelos nãos recebidos, né, de Deus. Porque essa é a compreensão mais fundamental que a gente queria trazer aqui. Quando a gente ouve falar, né, de uma expressão como armadura de Deus, muitos corações, talvez, numa compreensão ainda um pouco mais superficial sobre o Evangelho, pensarão que Deus há de nos blindar.
né? Muitos corações ainda no sítio do cristianismo têm essa visão de que a bênção de Deus manifesta-se em nossa vida ao nos blindar do mal que queiram nos fazer, do mal que nos cerca, dos reveses, das enfermidades, né? A bênção divina, ela só se manifestaria propriamente quando aquele mal que nós consideramos mal seja dirimido, seja afastado de nossa vida. Quando, em verdade, muitas das vezes, ali está justamente a proteção divina se manifestando para que você mantenha-se no caminho, para que você desperte, para que você ganhe mais consciência. Eu citei aqui o caso, alguns estudos aí para trás, de um grande amigo, foi divulgador da doutrina espírita em língua hispânica, distribuiu muitos e muitos livros espíritas em espanhol, realmente um apóstolo assim da divulgação nesse sentido. E ele me contando uma vez que ele enfermava muito, né? Ficava muito doente, muitas coisas e tal, muitos problemas de saúde. E um dia ele indagou os benfeitores espirituais a respeito daquilo, e eles então disseram: essa é a nossa maneira de te proteger. Porque estando assim, lidando com isso, você fica com os pés mais no chão, digamos assim, você fica mais focado. Quando a gente está enfermo, gente, quando a gente está passando por uma dor atroz, o prazer, as ilusões, elas perdem assim, o patamar de importância que elas tinham na nossa vida. A gente volta-se porque é mais essencial. A gente volta-se porque é mais fundamental, porque tem realmente mais valor. Quando você está passando uma enfermidade, aquilo que era o prazer que te deixava cego, que te deixava iludido, vai indo lá para as últimas posições, né? Então, os espíritos falam para ele: essa é a nossa maneira de te manter mais protegido dessas enfermidades que para muitos seriam consideradas um mal, na verdade era a armadura que a espiritualidade estava dando a ele para que ele se mantivesse no prumo, no caminho, dentro da tarefa. Estou lembrando do Pai Nosso da Ifre, que você tem lá: não nos deixeis cair em tentação. Não é que você não vá passar pelas tentações, pelos desafios, mas é o não cair, né? Exatamente. É dar a força para resistir, né? É o ponto de vista. Uhum. Isso tem uma relação com o espinho na carne? Paulo falava? Tem também. O espinho na carne, vamos dizer assim, ó. Ele, em outro momento, ele fala assim também, né? Trago esse tesouro como em vasos de barro para que eu não me exalte pela excelência da revelação. Mesma coisa que ele fala quando do espinho da carne. Para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, tal. Ao qual pedi ao Senhor que afastasse, né, em oração, e o Senhor diz não. Jesus falou para ele: não vou afastar. Não se sabe exatamente o que seja esse espinho na carne, mas Emmanuel dá a entender que seriam as próprias questões internas dele a serem trabalhadas. E a questão é a seguinte, gente: no que diz respeito às nossas imperfeições, o alto vai liberando o nosso acesso a elas gradualmente. Então, aquela expressão que está no livro Obreiros da Vida Eterna: você já é um espírito com o direito de conhecer os equívocos, os próprios equívocos, as próprias imperfeições. Então, é um direito que se adquire gradualmente. E ele cumpre uma função muito importante. Você conhecer quais são os seus espinhos é o que te mantém desperto, né? A tentação, sobre a qual nós vamos falar também, qual que é a grande função dela na vida? Ajudar a ver quais são os nossos espinhos, para que a gente mantenha-se acordado, para que a gente tenha, por vontade, então, a força, o desejo, de fato, de resistir àquilo. Essa é a função dela. Por isso que Deus permite que sejamos tentados. Não é Ele propriamente quem tenta, mas permite que sejamos tentados. Com que finalidade? Para que conheçamos os espinhos na carne. E para que, em tendo consciência já e reconhecendo quais são, eu esteja cada vez mais lúcido e construa cada vez mais fortaleza para resistir. Então, tudo é uma coisa que vai se amarrando, né? É interessante que a Joana fala a mesma coisa, mas usando outros termos. Outras palavras, né? É o inconsciente emergindo do passado do espírito para agora começar a ser trabalhado e o espírito conseguir ter isso no consciente. E digamos que essa imersão do subconsciente, ela é feita de maneira gradual, ou seja, a válvula, ela é aberta pouco a pouco. Por isso que a gente aprende também com a doutrina espírita que espíritos mais adiantados conseguem devassar tranquilamente o seu passado. Nós não, porque nós não suportamos. Nós não temos recursos, mesmo no mundo espiritual. Você vê lá o Camilo Castelo Branco, na hora que foi, você vê a dificuldade que foi para ele. Foi uma visita conduzida ao passado, ao subterrâneo ali,
ao submundo, né, subconsciente. Mas um espírito mais maduro, ele consegue passear tranquilamente pelo seu passado, porque aquilo já foi por ele trabalhado, devidamente ajustado. Ele tem equilíbrio suficiente para tomar posse dessas informações sem se equilibrar. Né? Exatamente. Diga lá, Tiago. Boa noite, pessoal. No Ação e Reação, o André Luiz, né, questiona o mentor dele, se não me engano, é o Druso, sobre a dor, né? Ele, né, tem toda a explicação, mas ele ainda não fica satisfeito, né? Mas por que a gente sofre, né? Por quê? Qual a finalidade da dor? É o mentor. Olha, André, de uma maneira geral, a dor por si só, ela se subdivide em outras variáveis. Ele vai falar da dor evolução, da dor expiação e da dor auxílio. E aí, discorrendo a respeito de cada uma delas, né? A dor evolução nos auxilia e vem com o intuito de evoluir, em regra, de fora para dentro. As dores que passam os animais e nós mesmos, né? É o burrinho empacado que toma chicotada para continuar caminhando. Aí vem a dor expiação, que é aquela que vem de dentro para fora, com o intuito de nós rememorarmos e recorrigirmos débitos e imperfeições que a gente carrega. E a dor auxílio, que enquadra nessas enfermidades, né? O Chico tinha várias doenças, né? E que auxiliava o espírito a se manter reto e firme no caminho. Excelente lembrança, amigo. Então, essas dores auxílio, digamos, são os principais recursos da armadura de Deus para cada espírito, né? Adaptando-se a cada espírito. Então, por isso, a gente separou aqui a primeira mensagem para lermos hoje, que está no livro Rumo Certo, capítulo 60, chamada Proteção de Deus. Então, já que a armadura é um instrumento de proteção, vamos ver como se manifesta essa proteção de Deus em nossas vidas. Então, Emmanuel diz assim, clamamos pela proteção de Deus, mas não raro admitimos que semelhante cobertura unicamente aparece nos dias de caminho claro e céu azul. Então, quando as coisas estão muito serenas, tranquilas, aí julgamos que estamos sob a proteção de Deus. Quando as coisas se desestruturam, aí, ou se complicam, digamos assim, aí tendemos a acreditar que esse amparo às vezes não esteja tão presente, mas em geral é aí que ele está mais presente ainda. Então, o amparo divino, porém, nos envolve e rodeia em todos os climas da existência. Urge reconhecer nos lances mais adversos. Um exemplo básico. Você está bem, saúde está ok, está tudo ótimo. Aí você vai e exagera na alimentação, por exemplo. Isso vai desencadear um mecanismo fisiológico que é parte de um mecanismo divino, porque o corpo está sujeito também às leis divinas que regem matéria e espírito. Então, aciona-se ali um mecanismo que gera lá uma gastrite, uma disenteria, alguma coisa assim. Então, aquilo é incômodo, né? Aquilo é doloroso. Mas o que aquilo está fazendo, na verdade? Ou seja, é uma expressão da proteção de Deus, do amparo divino, dizendo, não repita isso outras vezes, porque o resultado poderá ser até mesmo pior. Então, que isso faz mal, pensa nisso. Exato, ou seja, a proteção divina manifestou-se na forma de uma disenteria, na forma de uma gastrite. Proteção divina. Então, a gente pensar direito, não vou fazer mais isso que faz mal, vou repetir. Né? Aí vem a reflexão, né? É assim, Deus, ele dá a armadura, mas você tem que vestir. Ele te entrega, digamos, o material que compõe a armadura, mas você tem que colocar. Traduzindo, Deus vai te ofertar a experiência que visa te fortalecer, te dar mais consciência, mas você que vai escolher se veste ou não aquilo, se aproveita ou não a experiência, a reflexão que aquela experiência está te convidando a fazer ou te proporcionando. A escolha é sempre nossa. A vida é feita de escolhas. Né? E que agrava, né? Eu já vi a ressaca, por exemplo, do excesso de bebida alcoólica, né? Você tem a ressaca, poder pensar, eu não vou beber desse jeito mais, é o que eu estou passando, né? Mas você insiste porque gosta da bebida e pode vir uma cirrose, quer dizer, vai... A proteção vai graduando a sua manifestação. Interessante isso.
Isso me fez lembrar aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz que é preciso que tenha essa noite para aprender a apreciar o dia, né? Ele fala de algumas relações assim dos contrastes. Dos contrastes, né? Sim. Então, a gente percebe por uma coisa assim tão elementar, tão cotidiana como um desajuste do estômago aí, ou do intestino, a gente percebe a proteção divina atuando, operando, convidando naturalmente o espírito a pensar, a refletir o porquê daquilo, né, e a que aquilo visa. A proteção está sempre conosco. Nós é que fugimos, né, em determinados momentos, por escolhas nossas mesmo. Por isso, seguindo, às vezes, o auxílio do Todo Misericordioso tão somente se exprime através de ou das doenças de longo curso ou das dificuldades materiais de extensa duração, preservando-nos contra quedas espirituais em viciação ou loucura. Eu me lembro daquela fala de Jesus para Levi, que está no livro Boa Nova, capítulo 11, sobre o Sermão do Monte. Eles estão conversando sobre os aflitos, né? Os bem-aventurados aflitos. E em determinado momento, Jesus fala assim para Levi: o leito de dor, a exclusão das facilidades da vida, a incompreensão dos seres mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Então, você estava imerso numa noite de ignorância, numa noite de ilusão, numa noite de inconsciência, porque a noite é bem o símbolo da falta de consciência. Consciência é luz, é dia, é alvorecer. A ausência disso é inconsciência, é ilusão, é ignorância. Você estava numa noite como essa, e aí chega lá uma enfermidade. Fala, nossa. Porque assim, a noite em que você estava parecia extremamente agradável. Né? Você estava lá imerso em prazeres, em buscas materiais. Então, assim, parecia claridade, ao passo que internamente era escuridão. Aí, de repente, surge lá fora uma expressão de sombra, que dentro de você vai acender claridade, claridade de consciência. Então, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Um exemplo disso. Quantos espíritos não vão viver algo assim já mais próximos da desencarnação? Desencarnação mais morosa, enfermidades de longo curso. A gente tem até um caso, acho que no Missionários da Luz ou no livro Os Mensageiros, o André Luiz vai conversar com um grupo que era específico de auxílio aos enfermos, aos moribundos, né? Aqueles que estavam vivendo processos de desencarnação mais longos. O André Luiz conhece um grupo lá no mundo espiritual que se dedicava a atender esse tipo de espíritos. E aí o benfeitor lá vai falando para ele de quantas bênçãos, às vezes, uma enfermidade como aquela não conseguia. Quantos pedidos de perdão não surgiam, quantos processos de reaproximação entre familiares que estavam uma vida inteira afastados não se dão naqueles últimos momentos. A tal ponto que isso a gente ouve, né, muito comumente. O espírito está lá, aquela enfermidade, não desencarna, que vai perdurando. De repente alguém tem a feliz sugestão: tem um filho lá que eles não conversam há tantos anos. Chama um indivíduo lá, o filho se propõe a perdoar, no outro dia o indivíduo desencarna. Quantos casos assim a gente não ouve, gente? Aí, é o acaso, né? É a melhor antes da morte, lá, aquelas coisas, né, que a ciência ainda não consegue alcançar, mas que é tão evidente. Só depois que chegou, só que depois que pediu perdão, só que depois que fez uma oração junto. Agora pode ir. E aí o espírito desencarna. Por quê, gente? Isso aqui, ó. Aquela experiência aparentemente tão dolorosa, porque aí a gente está tendo um contexto, por exemplo, de eutanásia, né? Vamos libertar antes do sofrimento e tal. Perde-se, às vezes, uma ocasião preciosíssima para o espírito de repensar muitos aspectos da sua vida e adentrar o mundo espiritual numa condição bem melhor, bem menos presa à matéria, aquela alma, do que propriamente se ele desencarnasse de maneira mais abrupta para se livrar do sofrimento. E às vezes beneficia terceiro. Você estava fazendo lembrar que segunda-feira o palestrante estava contando um caso verídico lá, conhecido dele, um senhor cujos 2 filhos deles, pelo menos, não se conversavam há 11 anos. E esse senhor foi acometido pelo câncer, né?
E por estar acometido pelo câncer, eles que não se reuniam mais, os irmãos e tal, eu não sei se no Natal e tal, vieram se reunir por conta dele, né, por causa da doença do pai. Aí diz que os irmãos se perdoaram ao outro, se abraçaram, choraram, quer dizer, a doença de um terceiro, no caso o pai, né, gerou aproximação. Tanto é que quando esse amigo, esse rapaz que estava lá fazendo a palestra, falou para esse senhor que ele tem relacionamento profissional, puxa vida, né, assim, não é lamentando, mas se solidarizando com o câncer dele, ele falou assim, bendito câncer, porque meus filhos se recompuseram depois de 11 anos por causa dele. Sim. Olha, histórias como essa eu não ouvi nem 5 nem 10 vezes. Já ouvi, perdi as contas de quantas vezes eu ouvi histórias similares, né? Não idênticas, mas isso, a enfermidade de um membro da família, geralmente o pai ou a mãe que reaproxima filhos, né? Irmãos que estavam afastados, ou do pai com o filho que não se falava muito e aí um tem enfermidade, ou mesmo a desencarnação de um que gera no outro todo um novo universo de reflexões sobre a vida. Então veja, tudo isso, gente, é proteção divina, dando mais resiliência ao ser, ofertando a ele bases mais seguras de consciência, porque a gente acabou de ver no versículo passado que não existe fortaleza distanciada da consciência. Tudo aquilo, portanto, que vem nos trazer mais consciência espiritual e mais harmonia com a lei divina, é algo que contribui para a nossa proteção, para a nossa fortaleza, resiliência. É a armadura de Deus, preparando-nos, né? É curioso isso, eu estava lembrando lá do livro do Amor e Ódio. Ah, muito bom esse livro. Porque aí tem, chama muita atenção essa cena. O Gastão, lá, o personagem central da história, né? Ele vai preso, um monte de desgraça. É uma épica jornada dele. O pai dele, que está desencarnado, entra em desespero. E aí é que está o interessante, né? A diferença de consciência não é uma questão de estar ou não encarnado. É isso. Porque o pai dele, que está desencarnado, entra em desespero com aquela situação do filho, olhando só por aquela perspectiva. E aí o espírito que é responsável pelo grupamento familiar mais evoluído, ele fala, não, é bênção isso. Porque Sim. É essa situação que vai finalmente provocar o processo de transformação, que vai possibilitar o Gastão de ver as coisas de uma forma diferente. Então, o estar ou não desencarnado não é a evolução do espírito que determina identificar essas situações como algo proveitoso ou não, proteção divina ou não para o espírito. E quantas vezes espíritos desencarnados permanecem no ambiente, mas porque alguém está com problema, porque eles querem interferir em alguma coisa, com o intuito de ajudar, e na verdade, de uma certa forma, estão obsediando, porque provocam desestrutura, pela percepção de alguns da família, mal-estar e tal. A intenção é ajudar, na verdade, porém estão prejudicando. Por isso que... Porque o fato de desencarnar não gera maturidade espiritual, né, Fernando? E por isso que nem sempre espíritos familiares são propriamente os nossos benfeitores, né? São espíritos que têm um carinho por nós, mas muitas vezes não têm todo o alcance que um benfeitor espiritual já terá. É do livro Entre a Terra e o Céu, né? A mãe dela, ela fazia prece para a mãe. Era Antonina, a menina, né? A mãe, eu não lembro, Odila, é com O, alguma coisa assim. E a mãe era a própria obsessora da madrasta, né? Mas depois veio a se converter numa benfeitora da madrasta. Uma história muito interessante, aliás. Mas só aproveitando isso que a Fer trouxe, eu me lembrei de uma mensagem do Emmanuel que eu usei esses dias, numa palestra, Caminho, Verdade e Vida, 172. Ele está falando ali das lágrimas, mas em determinado momento ele fala assim, muitas das vezes, lágrimas nos lares terrestres são acompanhadas de júbilos nos lares celestes. Muitas das vezes, enquanto os seus tutelados terrestres choram, os benfeitores demonstram um júbilo de alegria, como o pomicultor que descansasse tranquilo depois da poda bem feita numa determinada árvore. Então ele fala justamente desse contraste. Às vezes, lágrimas aqui representam júbilos lá, não porque eles folguem ou se comprazam com o sofrimento em si, mas com o que ele prepara. Né? No caso do benfeitor lá do livro Amor e Ódio. Agora isso vai abrir para ele perspectivas que antes ele não conseguiria. Vai remover escamas que estavam atrapalhando a sua visão espiritual. Vem o resultado final. Isso.
o que gera. Então, voltando aqui, ele falou lá das doenças de longo curso, das dificuldades materiais de extensa duração, preservando contra quedas espirituais. Então, às vezes o fato de você ter uma existência com mais carência de recursos materiais é justamente a proteção que você precisa para não se perder de novo nos excessos da posse com os quais você se comprometeu no pretérito. Às vezes uma existência com privação de possibilidades de manifestação da inteligência, né? Um indivíduo que vem com a encarnação que vem com alguma limitação, por exemplo, intelectual, é justamente o período que aquele espírito precisa para aprender de novo a valorizar a inteligência e não se comprometer novamente no uso da inteligência. Noutros ângulos da experiência, manifesta-se pela cassação de certas oportunidades de serviço ou pela supressão de regalias determinadas que estejam funcionando para nós à feição de corredores para a morte prematura. Então, o alto vai ter meios ali de te colocar de tal modo atrelado a um compromisso, a um dever, a uma circunstância, que você não consegue se afastar daquilo para se entregar a determinados prazeres que serviriam de novo para você como um corredor para uma morte prematura, pelos excessos, pelas extravagâncias. Né? Proteção de Deus, por isso mesmo, é também o sonho que não se realiza, a esperança adiada, o ideal insatisfeito, a prova repentina, o transe aflitivo que nos colhe de assalto. Então, proteção de Deus não é só aquela meta que você alcançou, se propôs a alcançar e de fato alcançou. Muitas das vezes a proteção de Deus será justamente a impossibilidade de alcançar aquela meta. Às vezes a proteção de Deus, te ofertando experiências que você precisa passar, será, por exemplo, vir a desencarnar em um determinado acidente. Como para outros espíritos, a proteção de Deus pode ser, naquela circunstância, não passar por um determinado acidente. A gente vê muito isso nesses casos em que temos de determinados acidentes, de resgates coletivos. Uns saem da experiência de uma maneira assim, né? Nossa, eu estava para ir e não fui. Outro, eu não ia e foi. E você fala, Deus então protegeu um e não protegeu outro. Não, Deus protegeu a todos. Só que para uns o plano, o processo era mesmo desencarnar, para outros não. Sérgio, no caso, não sei se você conhece. O autor espiritual, né? O autor espiritual, acidente, tinha 4 no veículo, né? Um acho que ficou com sequelas, 2 acho que coisas mais leves, e ele desencarnou. E aí você vê a situação do preparo do espírito para poder saber os porquês. Embora tendo a oportunidade de escrever e tal, né? Aliás, muito bem aceito pelos jovens na época, né? Décadas atrás, porque tinha um linguajar muito simples, os jovens se identificaram muito com obras do Luiz Sérgio. Boas, né? Simples, mas muito boas. E aí ele insiste em querer saber por que ele desencarnaram de acidente, enfim, as circunstâncias do acidente, né? Por que aconteceram aquele desencarne traumático com ele. E eles contemporizam, Luiz, deixa para lá e tal, tipo, você não está em condição, mas ele fica tão penitente, insistente, que aí ele é levado a recordar. E, na verdade, ele foi um monge, frade, alguma coisa assim, tinha um mosteiro lá que ficava à beira do precipício. E ele tinha muito ciúme de um outro frade, que era muito querido, acho que era mais bondoso, mas, enfim, se destacava pelas virtudes. Ele tinha um ciúme danado, a tal ponto que, numa determinada oportunidade, esse frade estava à beira do abismo e ele empurrou esse frade. E, por conta disso, ele tomou aquela, né? Por que é tão difícil, né? Se nós não estivermos preparados, ainda né? Querer saber do passado, né? Então, é muito interessante. E ele desencarnou na década de 70, 80, ele havia sido de Brasília, mas olha as coisas que geraram. Ele ainda foi a São Paulo com 3 amigos para assistir uma corrida de Fórmula 1. Na volta, próximo de Ribeirão Preto, aconteceu um acidente e ele desencarnou, enfim. E os pais, por conta disso, eu não sei se já eram espíritas ou não, em Brasília, né, passaram a trabalhar, né, firmemente em uma série espírita, em obras sociais, alguma coisa assim. Eu sei que tinha todo
todo frutos, né? Sim. Embora o desencarne dele, que gerou muito sofrimento dos pais, mas frutos ocorreram que beneficiaram muita gente. Então, é interessante. O mundo que eu encontrei, se eu não me engano, é o livro que ele escreveu, psicografia. Então, aqui muitas outras formas, né, de expressão dessa proteção divina, dessa armadura de Deus, que chega até nós na forma de experiências que hão de nos fortalecer. À medida que vivemos elas, à medida que nos dispomos a aprender com elas, nos preparam para outras experiências mais difíceis amanhã, em futuras existências, em futuras tarefas. A gente vai se fortalecendo a partir dessas provas que chegam agora. Então ele prossegue aqui. Encontra-se, né, essa proteção no amor de nossos companheiros, na assistência de benfeitores abnegados, na dedicação dos amigos ou no carinho dos familiares. Isso também é parte da proteção divina. O carinho maternal, a amizade que encontramos pela jornada e tudo mais. Mas, igualmente, na crítica dos adversários. No tempo de solidão, na separação dos entes queridos, como foi o caso aqui, né? Ou nos dias cinzentos de angústia em que nuvens de lágrimas se nos represam nos olhos. Então, é aquele caso lá do Chico levando pancada a pancada, e o Emmanuel aparece para ele: você já agradeceu pelos seus críticos? Porque é o martelo que, se fere o prego na cabeça, o torna também mais firme. À medida que a martelada dá no prego, fere-o na cabeça, mas o prego fica cada vez mais firme. Então, você já agradeceu os seus martelos? Você já agradeceu os seus críticos, Chico? Então, na crítica dos adversários, são parte fundamental da armadura que Deus vai nos ofertando, né? Para a gente se calejar, para a gente se fortalecer. O tempo de solidão, a partida dos entes queridos, dias cinzentos. Isso ocorre porque a vida é aprimoramento incessante, até o dia da perfeição. E todos nós, com frequência, necessitamos do martelo do sofrimento e do esmeril do obstáculo para que se nos despoje o espírito dos envoltórios inferiores. A gente falou aqui dos envoltórios, de revestirmos de novos envoltórios, mais sutis, mas ao mesmo tempo mais fortes. Porque na lógica divina é isso, o que parece mais frágil é o que é mais forte. O Cristo na cruz parecia o mais frágil dos seres, mas era a maior expressão de fortaleza e poder que a humanidade já viu. Então a gente vai deixando os envoltórios inferiores a partir do martelo do sofrimento, do esmeril do obstáculo. Pensa nisso, e toda vez que te sacrifiques ou lutes de consciência tranquila, ou toda vez que te aflijas e chores sem a sombra da culpa, regozija-te e espera o melhor, porque a dor, tanto quanto a alegria, são recursos de proteção de Deus, impulsionando-te o coração para a luz das bênçãos eternas. Olha que maravilha de reflexão, proteção, a armadura de Deus que nos tem sido ofertada e que muitas vezes não temos percebido como tal. O que julgamos ser problema é justamente o recurso de defesa que Deus está nos dando para futuras experiências. Nos deixar em defesa é nos deixar à vontade. Como já disse um sábio, como é que ele falava? Mais ou menos assim, não vou lembrar as palavras exatas, mas queres prejudicar as criaturas, basta atender a todos os seus desejos. Quer perverter o futuro e o destino das criaturas, basta atender a todos os seus desejos. Se Deus quisesse nos comprometer, bastaria atender todos os nossos desejos e caprichos. Bom, em termos da armadura, eu acho que conseguimos trabalhar aqui os pontos principais, e aí chegamos às astutas ciladas do diabo. O diabo, nós conversamos muito sobre ele aí recentemente, né, na passagem agora dos falsos profetas, no trecho lá de João, da primeira epístola de João que nós estudamos. Então, nós falamos bastante do diabo, de Satanás, de anticristo, da nossa relação com essas forças que estão dentro de nós, mas que também estão fora de nós, né? Na figura aí de espíritos que ainda se colocam contra o Cristo, contra o nosso progresso. Então, a gente falou muito disso e falamos também do modus operandi dessas forças. A gente ficou aqui alguns bons estudos, trazendo mensagens
que ilustravam para nós como que essas falanges sombrias, por exemplo, operam, como se dá a influenciação obsessiva ou perniciosa junto a uma vida, junto a uma consciência. Então é interessante isso, porque a palavra que está na Epístola de Paulo, no grego, é a palavra metodeia. Isso nos remete a alguma coisa? Traduzida aqui por ciladas, né? Astutas ciladas ou insídias. Metodeia. Lembra-nos o quê? Qual palavrinha em português? Metodeia. Método. Metodeia seria métodos. Então, se a gente fosse traduzir mais literalmente, estáis firmes contra os métodos do diabo. Então, o modus operandi do diabo. E quais são esses métodos? Eu acho que vai variar conforme a própria criatura que está sendo ali, que é aquela coisa da tentação. Você vai ser tentado naquilo que é seu ponto ali, o calcanhar de Aquiles. Porque uma coisa que me chama a atenção aqui é essa coisa de ali uma inteligência, né? Que é o que a gente discutiu no outro estudo, né? Sim. Não é uma coisa assim, vou lá de qualquer esmo, né? Não, tem um método, como você falou, é algo planejado, pensado, refletido. Há uma inteligência nessa ação. Não é ignorante. Isso é muito importante, né? Claro que existem espíritos que não têm muitos recursos mesmo, que criam um processo obsessivo mais pelas próprias aflições que eles têm, não é algo com método. Mas existem muitos que têm método. E aí vamos pensar quais são fundamentalmente esses métodos, tanto do diabo externo quanto do diabo interno. Começando pelo diabo externo, né? Pelos espíritos que ainda trabalham contra a luz, contra o bem, ou que têm para conosco algum espírito de vingança, algum anseio de nos prejudicar. Vamos lembrar do caso lá do livro Ação e Reação, o Leonel e o seu irmão, esqueci o nome do irmão lá, ambos os tios do encarnado que estava sendo obsidiado. E aí vai lá, o Silas e o André Luiz vão conversar com eles, e o Leonel menciona o quê? Escolas de vingadores no mundo espiritual, ou seja, método de estudo, tem organização, tem escola no mundo espiritual sobre como prejudicar um indivíduo, como desviá-lo, como influenciá-lo. E um conceito-chave lá para eles é, que a Fer falou aqui, os desejos central. Como é que eles operam? Insufla o desejo central. Descobre o que é e insufla. Sua fraqueza, seu calcanhar de Aquiles. Então, a tentação, a Fer mencionou. Carta de Tiago. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. A concupiscência aí é o espinho na carne. Então, o diabo vai fazer o seguinte. Por que você tem que ser um espinho na carne? Por que você não pode simplesmente atender isso? Tão prazeroso, você gosta tanto. Ele descobre o desejo central e ele quer te convencer de que aquilo não é um problema, não é um espinho. Porque o espinho aqui representa o quê? Se incomoda. O que você mais deseja que seja. Sim, mas se você deseja e aquilo te incomoda, isso denota o quê? Que é alguma coisa que não pode. Prejudicial. Sim, que é alguma coisa que não pode, mas esse que não pode vem de onde? Contra as leis divinas. E da Consciência. consciência. Ou seja, por que existe o espinho, gente? Sinal de consciência. Senão, você sabe que vai. Se não tem consciência, não tem espinho, não tem incômodo. Eu me entrego àquilo. Se tem incômodo, é sinal que já há um lampejo de consciência. Então, o que as forças da sombra vão fazer? Não, tira o espinho. Parecer que é. Tira o espinho. E na filha, né? E falar, olha, não é um problema, entregue-se a isso. Então, a consciência está ali mantendo o espinho aceso, falando assim, isso aqui te incomoda, porque você não quer mais viver isso. Sua consciência sente, você sente que isso aqui não é adequado. E por isso te incomoda. E é bom que incomode, é preciso que esteja incomodando, porque isso é o sinal de que você precisa lutar contra aquilo. Mas aí o alto, ou melhor, as sombras vão lá e falam assim, não, por quê?
Para que converter um espinho, aquilo que pode ser uma rosa, aquilo que pode ser um perfume, né? Então, como dizia Isaías, ai daqueles que tornam o mal bem, o bem mal, a luz sombra e a sombra luz. É inversão, é o que a sombra opera. Isso fora de nós, isso dentro de nós, gente. Como é que são os nossos arrazoados? Veja, isso aqui não é tão ruim assim como possa parecer. Ah, não, mas é que ele fez isso para mim, né? Então, sabe, aquilo que já te incomoda fazer, você vai tentar ajuntar uma série de justificativas, pseudo-justificativas, para dizer que aquilo não é tão ruim. Onde a gente vê isso nas Escrituras, gente? Serpente. Então, a serpente fala assim, ó, Deus quer que você faça, ou não quer que você faça, porque ele sabe que se você fizer, você vai se tornar como ele. Então, ela começa a falar assim, ó, esse incômodo que você está sentindo, esquece. Essa coisa aí da preocupação com Deus, esquece. Aí vai, Adão e Eva cedem. Aí Deus aparece no jardim e cobra. Onde vocês estão? Eles sentem que estão nus, tentam esconder a nudez. Deus pergunta, você comeu do fruto? Ah, a mulher mandou comer. E a mulher fala, a serpente me enganou. O que é isso? Os arrazoados, a terceirização. É o diabo interno, né? Falando assim, não, arruma uma justificativa que livre o seu e você consiga seguir fazendo isso, sem como. Percebe como é astuta a cilada do diabo? Do antimodelo, daquilo que quer me afastar do progresso? É muito hábil a nossa capacidade de criar subterfúgios para seguir no caminho do vício, para seguir fazendo o que a gente sabe que é um espinho que incomoda, que não deveríamos mais fazer, mas a gente encontra maneiras de tirar o espinho dentro de nós, e as forças de fora vão vir em auxílio para falar, não, é isso mesmo, larga a mão desse espinho, não, é isso mesmo, tranquilo, vai lá e goze. Então, é isso que está sendo escrito aqui, é astuta, ou são astutos os métodos do diabo, é insidioso. O que é algo insidioso? Uma doença insidiosa é o quê? De repente, não. Ela se desenvolve sem dar sinais muito claros. Ela é sutil e, de repente, ela se mostra já desenvolvida. Então, esse processo nosso de arrazoar, de seguir encontrando justificativas para os nossos equívocos, ele é muito mais sutil do que nós imaginamos. Quando você vê, quando você dá por si, você já criou toda uma estrutura mental de justificativa dos seus antigos vícios, dos seus equívocos mantidos. Sutilmente, insidiosamente. Porque a voz tentadora lá fora encontra eco no apego à tentação aqui dentro, e as duas ali mancomunadas criam a mais perfeita, entre aspas, embora frágil, embora equívoca, justificação para as nossas atitudes. Então, é o que Paulo quis dizer, olha, muito cuidado quando você estiver naqueles diálogos de você para consigo, muito cuidado nas justificativas que você vai recorrer para uma determinada ação. Se algo que você vai fazer está precisando de muita justificativa, acenda 2 sirenes, não só uma. Se você está precisando assim de justificativa demais para fazer alguma coisa, acenda 2 sirenes. Porque o que é do bem flui naturalmente. O que é da lei divina, você não encontra tantos empecilhos assim, a não ser a preguiça e outras coisas mais para justificar aquilo diante de você mesmo. Agora, se você está precisando pensar demais no porquê de fazer aquilo, cuidado. Em geral, é você tentando insidiosamente criar um subterfúgio para si próprio, né? Porque é isso. É astuto. Há método nesses processos. Nós temos
experiência multissecular com métodos de justificativa perante a consciência. Com métodos de abafar a consciência. Nós temos experiência multissecular com isso. Não temos ainda tanta experiência em sermos fiéis a ela, mas experiência em burlá-la, nós temos séculos, diplomas e mais diplomas, PhDs. Por isso que Paulo usa dessa expressão, método. Nós temos método quanto a isso. E para refletirmos melhor sobre o tema, nós separamos aqui uma mensagem de Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 101, chamada Resiste à Tentação. Já que a fala aqui de Paulo é: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, gente, a dor, as frustrações que vão rompendo as cascas de ilusão na nossa vida, vão nos fazendo mais o que também? Mais lúcidos, mais espertos quanto às astutas ciladas do diabo. É o que nós falávamos. Quando você está sofrendo, quando você passou pela dor, pela frustração, quando você amadureceu numa experiência áspera e difícil, a ilusão que antes tinha tanto poder sobre você vai ter menos poder agora. Você está mais preparado, mais trabalhado pela vida. Por isso que você vai se fazendo mais firme às tentações à medida que vai ganhando essa armadura de Deus, né? Proporcionada pelas dores, pelas lutas. Então, ele vai comentar o versículo de Tiago. Esse é um tema muito presente na carta de Tiago, o tema da tentação, lá no capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Ah, mas a tentação não é algo ruim? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Veja, não aquele que cede a ela. Exatamente. O que passa por ela, não o que a abraça, não o que se entrega. Sofrer aqui no sentido de suportar, sem se curvar. Né? Emmanuel diz: enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Ele traz aqui, temos ecos aqui de um clássico da literatura mundial. Um barco singrando as águas da inferioridade, lidando com ásperos conflitos interiores. A que história isso nos remete? Não tanto a do Dante aqui, eu acho que tem outra que é mais específica ainda. Também de um barco, muito conhecida a história. Mas é que a gente cita com frequência? Já citamos aqui algumas vezes. Já Das citamos. sereias, não. Sim. Ou seja, a Odisseia. Um barco cruzando as águas da inferioridade, repletas de sereias, que, por sua vez, propunham imensos conflitos conscienciais aos que estavam navegando no barco. Aquilo é um símbolo da jornada do espírito, a lidar ainda com ele tentações na matéria. A água, símbolo da matéria, sereias, tentações, o barco, o espírito ali em jornada, o mastro ao qual se amarra ali Ulisses, o símbolo da consciência, da verticalidade, para resistir ao chamamento das sereias. Então, enquanto o nosso barco espiritual navega as águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Então, as sereias virão. Então, tratemos de nos preparar para lidar com elas, amarrando-nos ao mastro da embarcação. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Então, você se propôs, vou navegar no sentido, na direção do progresso. Pois bem, espere, portanto, o combate. Não é o tema que nós estamos aqui? Demos a passagem, o título, o bom combate. Então, me propus a seguir com Cristo. Preparemos, portanto, para o bom combate. Preparemos para as dificuldades da travessia. Porque serão elas que nos farão mais fortes. Serão elas que nos farão melhores marujos, comandantes. Né? Quereis fortaleza, não vos esquiveis a tempestade. Contra o nosso anseio de claridade,
temos milênios de sombra. É o que a gente falava agora. Dos métodos da sombra, nós temos vasto conhecimento. Agora, a claridade em nós, por enquanto, é ainda um anseio. O Emmanuel tem uma outra frase muito similar, uma outra mensagem que ele fala assim: contra a aspiração bruxuleante do bem em nós, temos séculos de sombra compacta. Então, o bem é uma aspiração bruxuleante, uma velhinha acesa em plena noite. Está lá aquela velhinha tremeluzindo lá, né? Um ventozinho, ela dá aquela oscilada, é a aspiração bruxuleante do bem nosso. E a massa compacta de sombras no entorno é o que ainda trazemos do subconsciente, do pretérito do ser. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigora os séculos em que nos comprazíamos no mal. Está aqui o símbolo da multidão que tantas vezes nós tratamos no Evangelho. Todo o coração lá no Evangelho, indo em busca de Jesus, encontra uma multidão cercando o Mestre. É o paralítico lá de Cafarnaum, é o cego de Jericó, é Zaqueu, é a mulher hemorroíça. Todos eles propuseram-se dentro de si: seguirei em busca do Mestre. E de repente, aquela multidão no entorno, né, falando assim: não, por que você está gritando? Deixe de gritar. Ou dificultando a visão do Mestre, como no caso de Zaqueu, né? Mas todos eles vararam a multidão, perseveraram. Aqui também. Preciso varar a sombra, fazermos firmes para resistirmos às astutas ciladas dos métodos da sombra e conseguirmos um intento de progresso. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes, que seriam aqui as astutas ciladas ou as insídias do diabo. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Então, o dragão aqui é o símbolo lá da serpente. Né? No livro de Gênesis, no livro de Apocalipse já aparece como dragão mesmo. Então, é assim, né? Às vezes você fica um longo tempo lidando com uma experiência difícil, com uma tentação. E aí você arduamente vai resistindo, vai lutando e tal. Aí de repente parece que aquele ponto pacificou um pouco. Daqui 2, 3 anos, parece que você volta naquela mesma questão, numa espiral mais elevada. Você achou que aquele ponto já tinha sido dissolvido, mas daqui a pouco você percebe que você foi chamado a lidar com o mesmo ponto de novo, só que num degrau de mais desafio ainda. Porque é aquilo que nós falamos, o alto, ele vai permitindo as tentações conforme as nossas possibilidades de resistência. Então, agora, a tentação que você está resistindo parece a mais forte de todas. Depois, você vai descobrir que existem outras mais fortes que aquela. Mas até então, até lá, se você bem aproveitou a experiência antes, você também fortaleceu a sua armadura. Você também criou uma casca mais grossa. Então, a vida é assim, é ciclo. Você vive um desafio ali com um vício, com uma tentação, luta arduamente para se manter fiel. De repente, parece que ele sumiu. Daqui a alguns anos à frente, lá volta ele de novo. Só que agora você está mais fortalecido e ele também vem com uma carga ainda mais desafiadora. Até o momento em que você tem eliminado toda e qualquer raiz daquele problema, daquele vício em ti. Aí, realmente, aquela questão foi sanada em você. Mas o alto vai fazendo esse processo, vai permitindo que passemos por esse processo em gradações, em espiral. Que é o que Emmanuel está dizendo aqui. Muitas vezes o aprendiz acredita que está preparado, de repente ele vê as voltas de novo com aquelas mesmas sugestões degradantes em batalha porfiada. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual.
só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Então, aqui ou no corpo, a luta, o bom combate prossegue. A construção da armadura também. Só quando o pecado ou o desvio aqui estiver morto em nós, é que a gente terá encontrado, naquele quesito, plena liberdade. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas, fora e dentro de nós, nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Então, tolerância construtiva. O que é tolerância construtiva? Aqui no sentido de capacidade de tolerar. Podemos traduzir ou tomar aqui um sinônimo: resiliência. Então, quando você resiste à tentação, crescendo com o processo, você está encontrando a virtude-chave para superar a tentação, que é a resiliência. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Eu tenho uma dúvida. Diga. Quando eles falam de condição angélica, é de crístico já, assim, puro, ou é um nível assim elevado, mas não de... Geralmente, quando se trata aqui, por exemplo, quando Kardec vai tratar de anjos lá no livro Céu e Inferno, geralmente já está tratando já de uma condição de pureza, de espírito puro mesmo, né? Mas, assim, não é algo fixo dentro da doutrina espírita. A gente pode entender condição angélica já também como sendo algo da condição de espíritos superiores. Mas, no contexto aqui que Emmanuel traz, ele está falando daquele que já não tem mais nenhuma raiz geradora de tentação em si, aí só no caso de um espírito puro mesmo. Que na definição lá da escala espírita, questão 112, 113, de O Livro dos Espíritos, um espírito puro já não sofre mais qualquer influência da matéria, portanto não está suscetível mais a qualquer tipo de tentação. Aí alguém poderia falar: mas Jesus não foi tentado? Aí fica uma sugestão aí de uma palestra que a gente fez, chamada Tentações, em que a gente trata justamente desse ponto, né? A natureza simbólica, parabólica do quadro lá da tentação de Jesus. Ele quis ilustrar o que se sucede conosco, não mais com ele. Tranquilo aqui? Então, bendigamos as nossas dores, porque elas nos fazem mais alertas, conscientes e menos propensos a cair nas tentações. Porque elas nos tornam mais conscientes, mais dustos, elas tornam mais claro para nós o que é o objetivo da vida e nos fazem, portanto, ter menos apreço ou diminuir o nosso interesse por aquilo que seja simplesmente ilusão ou satisfação imediata. Bendigamos também as tentações que surgem, porque são elas, a resistência a elas, que vai nos ajudando a construir uma armadura cada vez mais poderosa, cada vez mais sólida, contra desafios e tentações que encontraremos mais adiante na trajetória. São os meios da sabedoria da vida de nos preparar, de nos fortalecer. E Deus permite que assim seja, justamente para que entendamos o papel dessas experiências na vida e nos fortaleçamos de modo próprio. Então, Deus dá o material, mas quem tem de vestir a armadura somos nós mesmos. Quem tem de tecer aí essa nova túnica, mais sutil, mais diáfana, mas mais poderosa, mais forte, somos nós próprios. Algum ponto, alguma dúvida? Então, por hoje nós ficamos aqui, encerrando o versículo de número 11. Na semana que vem, avançamos aí para o versículo de número 12, claro,
recapitulando um ou outro ponto que porventura ainda ficaram aqui em aberto em relação ao versículo de hoje. Agradecemos mais uma vez a todos que aqui estiveram, a participação, a colaboração de todos, também os que nos acompanharam aí de casa. Que o Mestre siga nos inspirando sempre, que saibamos ver a proteção de Deus onde muitas vezes não a temos visto. A todos, muita luz, muita paz e até o próximo estudo.